Olá, tudo bem? Nesse vídeo falaremos sobre o periférico GPIO, General Purpose Input Output, que em português significa entradas e saídas de propósito geral. E também abordaremos sobre os seus respectivos registradores. Analisando primeiramente o Reference Manual do ARM, nós temos uma página dedicada ao periférico de nome GPIO. Nós temos então uma breve introdução aos registradores desse periférico, que nos diz que nós contamos com quatro registradores de configuração de 32 bits, sendo eles o Molder, o Output Type Register, o Output Speed Register e o Pull-Up Pull-Down Register. Além disso, nós contamos com dois registradores de 32 bits de controle de data, que seriam o Input Data Register e o Output Data Register. Também contamos com um registrador de bit set reset, que seria o BSRR. Temos também outro registrador de 32 bits, que seria o Locking Register. E por último, dois registradores de 32 bits que controlam funções alternativas, sendo eles o Alternative Function Register High e o Alternative Function Register Low. Mesmo assim, ambos são centrados no registrador Alternative Function Register. Aqui temos uma lista de define das funções dos pinos de GPIO 0 a 15 para o registrador Molder, indo pela mesma lógica dos bits 0 e 1 dos outros registradores. A lógica desse registrador funciona a partir do set e do reset dos 2 bits de cada pino de GPIO, sendo, caso eles ambos forem sentados em reset, ele virará uma entrada digital, ou até mesmo se ambos forem sentados em set, ou seja, em high level, eles terão uma entrada ou saída analógica. Aqui nesse código de exemplo, nós temos o uso do registrador Molder, onde no pino A5, o LED do ARM, temos primeiramente ambos bits dele do Molder sendo zerados, então setamos o bit 0 dele em level high, fazendo que ele vire então uma saída digital. Já no PC13, o botão do ARM, setamos ambos os bits do registrador Molder em 0, tornando ele assim uma entrada digital. Bom, aqui nós temos então os defines de funções do registrador pull-up pull-down, tendo 3 para cada um dos 15 pinos de GPIO, que nós setamos a partir da lógica de 2 bits. Nós setamos, caso quisermos remover essa função do pino, 0 nos 2 bits, 1 no bit 0 para pull-up, 1 no bit 1 para pull-down, e 1 em ambos bits não é usado porque é reservado. A lógica de pull-up ou pull-down é basicamente um resistor que fica ligado junto ao sinal que a gente vai ler. Ele serve para garantir que um determinado sinal ou tensão seja lido enquanto o respectivo pino não recebe nenhum sinal. A partir daí, há um conceito importante que é o do pino flutuando, que é o estado entre sinais do pino, que basicamente quando ele não recebe nada, ele pode assumir o estado high ou low. E a partir da função pull-up pull-down, a gente escolhe um deles. Aqui podemos ver, na linha 12, um trecho de código onde é desabilitado qualquer função do pull-up pull-down register, colocando ambos os bits do pino em 0. Aqui nós temos uma lista dos defines das funções do Output Type Register, 15, obviamente para cada um dos 15 pinos de GPIO. Basicamente, esse registrador serve para escolhermos entre o set e reset dele, que ou vai habilitar, no caso, uma saída push-pull ou uma saída open-drain, assim como exemplificado aqui. Normalmente, a opção push-pull como saída é o default no GPIO, é o padrão. Com o GPIO setado em push-pull, o transistor está conectado no VCC ou no GND, para determinar nível alto e baixo. Quando a saída vai para o nível baixo, o sinal é puxado para o GND. E quando vai para o nível alto, ele é direcionado para o VCC. Bom, tentando explicar a lógica Open Drain, diferente da Push-Pull, ela funciona a partir de corrente. E ela tem dois estados no MOS, que é de baixa e de alta impedância.
Para se conseguir um nível alto na saída, um resistor de pull-up é conectado na saída do Open Drain para conseguir o nível de tensão desejado. Você também pode pensar num Open Drain como se fosse um GPIO funcionando como um switch. No caso, ou ele está conectado no ground ou não está conectado em nada. Temos aqui então um exemplo de uso do Output Type Register na linha 10, onde a partir do set em nível baixo do bit do PC6 do registrador, colocamos o pino no modo push-pull. Aqui nós temos uma lista dos pinos de 0 a 15 dos GPIO do ARM, que são usados então em funções do Input Data Register. Esse registrador ele funciona basicamente como uma flag de leitura de estado de entrada dos pinos. Para uso de exemplo, nós temos aqui um código que é basicamente um pisca-LED. Dentro da função while, na if, temos o teste do IDR do PC13, que é o botão do ARM. Caso ele for pressionado, ele executará uma ação no registrador ODR do PA5. Caso contrário, ele zerará o ODR. Aqui por último, temos uma lista dos bits do registrador IDR. Analisando a parte do Output Data Register, nós temos então aqui uma lista dos defines das funções dos pinos de 0 a 15 do GPIO, sendo usados pelo registrador. E esse registrador usa basicamente esses pinos como uma flag de comparação também, mas dessa vez de saída. Além disso, ele seta os pinos para saída, alimentando eles com a devida tensão. Aqui no código de exemplo, nós podemos ver, como explicado anteriormente, caso o botão do ARM for apertado, ele setará o pino PA5 como uma saída e ligará o LED do ARM. Caso contrário, ele zerará o registrador de saída. Aqui por último, temos um diagrama dos bits do registrador ODR. Encontramos aqui então uma lista de defines dos pinos GPIO de 0 a 15 do registrador BSRR, Bit Set Reset Register. Aqui nós temos uma lógica um pouco diferente, mesmo tendo 2 bits para cada pino, onde um bit é para set e outro para reset. E agora a única configuração necessária, além da de confirmar que os bits estão inicialmente em 0, é setar eles no nível high digital, para então, por exemplo, escolher entre set e reset. Aqui temos um código de exemplo do uso do Bit Set Reset Register, onde são setados para o nível alto os pinos PA1, PA5 e PC6. Aqui nós encontramos uma lista dos pinos de 0 a 15 do GPIO com o registrador de Output Speed. Nós aqui também vemos uma lógica parecida como nos outros registradores, onde se setarmos os bits em 0 do registrador de cada pino, teremos uma transição de dados lenta, ao passo que se setarmos ambos em 1, em high level, teremos uma máxima velocidade de transição de corrente e dados. Aqui nesse trecho de código foi usado na linha 8 o Output Speed Register para acelerar até a máxima velocidade o pino PC6. Às vezes, quando tu for usar um outro periférico, antes tu tem que ativar um modo alternativo na opção Mother. Esses modos alternativos também são comandados pelo registrador AFR. Ele é dividido em duas partes, o AFRL e o AFRH. O AFR ele tem partições de 4 bits para cada situação, e para totalizar os 16 que eram os necessários, teve que usar um vetor de duas posições, dividindo esse registrador em duas partes, a parte alta e a baixa. Cada uma vai selecionar de uma forma diferente com outros periféricos, como o AUSART e o ADC, como exemplo.
Aqui temos uma lista de define das macros utilizadas nos 15 GPIOs em conjunto com o lock register, além de uma define usada para lock key, que é a chave do lock register. O lock register basicamente serve para travar, assim como o próprio nome dele já diz, alguma configuração específica feita pelo usuário no GPIOs, por exemplo. E para só poder mudar ela caso a informação inserida na parte de 16 bits do lock register lock key, que é basicamente a chave de um cadeado, como o próprio nome já diz, caso a chave for inserida corretamente, você terá acesso para configurar essa seleção de bits, ou caso houver o reset do ARM. Então, isso conclui o tutorial de hoje. Espero que nós tenhamos sido de alguma ajuda e bom ano letivo!